Aqui é o Café Museu. E vamos lá. 1948, os primeiros holandeses vieram ao Brasil em busca de um novo lar, porque a Holanda estava devastada e eles estavam atrás de um país que aceitasse imigração em grupo. Tanto o Brasil, tanto a Noruega aceitava, mas eles escolheram o Brasil por ser um clima diferente e por ser mais, assim, era um país diferente, assim, né? Aqui é tropical e são muitas coisas diferentes. E daí no primeiro navio, acho que foi 230 holandeses vieram pra cá. E com muitas vacas também, que era o meio de sobrevivência deles na Holanda, e eles imaginavam que isso ia ser o meio aqui no Brasil também. Mas muitas vacas morreram por causa das doenças, do clima diferente, então afinal não sobrou quase nenhuma. Então eles decidiram ir para o cultivo normal de soja, trigo e milho, só que não foi uma coisa que se destacou assim no meio dos brasileiros aqui no Brasil. Então eles decidiram ir para as flores, que na verdade uma família holandesa veio da Holanda com bulbo, de Santa Rita, não sei se você conhece, é uma flor. E que deu muito certo no solo brasileiro, com a fertilidade do solo aqui e com um clima muito diferente. Assim, eles começaram com o cultivo de flor, que deu muito certo, porque no Brasil muitas pessoas não cultivavam a flor. Porque aqui era muito importante, naquela época era muito importante você cultivar o que era necessário para sobreviver. E com a vinda de flores, que não era uma coisa necessária para sobreviver até hoje, a gente não necessita de flores. Sim. Mas foi uma coisa que foi muito diferente, assim. Então, muita gente da região de Olambra aqui gostou e foi comprando muito. E uma característica do nome de Olambra, que na verdade aqui era uma fazenda, a Fazenda Ribeirão, e o nome Olambra vem da junção de Holanda, América, Brasil, junto, Olambra, da junção dos três. Então, assim, foi uma cidade que o governo holandês comprou do Brasil, dos brasileiros, para construir essa comunidade. Então, na vinda dos holandeses, eles eram muito católicos, então eles necessitavam de uma igreja. Então, a primeira coisa que eles foram atrás foi de uma igreja, que aqui é uma réplica dela, que na verdade é esses móveis são da primeira igreja. E aqui em cima você pode tocar um sino. E esse sino, ele foi desenterrado, na verdade foi enterrado pelas freiras, porque os alemães queriam para transformar em armamento. Então, depois, quando elas imigraram para o Brasil, elas desenterraram e trouxeram para cá. Então, ele fez parte da primeira igreja e hoje em dia está no museu para as pessoas olharem, tocarem e saberem um pouco mais da história do sino. Muito interessante. Muito, né? Muito, muito. Agora vou tocar o sino. Tem que apertar bem forte, é pesado, hein? É pesado? É, você tem que puxar bem. Ó! E esse é um sino que tem história, hein? Eu pus a mão no sino que tem quantos anos? Tem 72 anos. Olha. Mais 72, né? Vamos lá, 84 anos eu acho que é. A idade dos meus avós. Muitos anos. Deixa eu pausar. Aqui, na verdade, a gente vem com uns round de fotos e aqui é uma imagem dos primeiros imigrantes que vieram pra cá. Que, na verdade, eles têm, assim, vieram com nada disso ainda na Holanda. Então, são histórias de primeiros imigrantes da cooperativa, Gert Remeiras é o primeiro presidente da cooperativa, que era o presidente de Olambra 1. Porque falo Olambra 1 porque na Olambra em si foi criada uma cooperativa, que eram muitos holandeses que tiveram, isso foi mais pra frente, não foi em 1948, mas muitos holandeses criaram uma cooperativa que era, na verdade, com a ração, que até hoje tem uma cooperativa aqui, e também das flores, que juntavam flores, e hoje em dia tem até a cooperativa do Velho em Olambra, que é uma cooperativa de flores, que servem para uma venda de flores mais rápida. Lá pra frente tem uma explicação melhor, lá na frente você vai entender melhor. Mas aqui é uma foto antes dos imigrantes saírem da Holanda, e aqui são as mesmas casas em si. Foi uma logo depois da guerra, uma antes, tudo destruída. Os holandeses se preparando para ir, né? Pra viagem em si. Todas as maletas estão aqui, então depois dá pra ver todas.
Tem até uma bolsa aqui, Tem né? até uma bolsa. Isso tudo é realmente do que aconteceu. Isso daqui era na guerra. Eles armando um canhão aí, né? Sim. Soldados, a bolsa, né? Essa bolsa aí, os soldados que usavam. Aham. Sim. E aqui tem uma demonstração de como que eles faziam os tijolos. Que realmente eles, quando eles vieram para o Brasil, eles não sabiam como fazer, porque na Holanda é totalmente diferente. Então os brasileiros ensinaram para os holandeses como fazer. E aqui tem um exemplo das primeiras casas dos brasileiros ensinando para os holandeses, né? Mas é bastante coisa. Mas aqui era um solteiro que, na verdade, não era normal virem solteiros imigrarem, né? Eram tudo famílias, mas esse é um solteiro que ele morava nessa pequena casa. Então foi uma característica bem marcante assim do início da formação da Holanda, né? E aqui são exemplos de casas que você consegue ver os casais, nas fazendas, que era tudo muito diferente, né? Sim. Daí aqui era eu acho que vou passar já para esse lado, mas era no navio, como eu falei, as vacas vindo no navio mesmo. Ah, as vacas vieram no navio navio. junto, sim. Olha só. Sim, então o navio era muito grande, né? E como eles passaram mais que 2 semanas no navio, eles tinham que achar coisas para fazerem, né? Então eles jogavam cabo de guerra, muitas outras coisas, todas as famílias juntas, reunidas. Sim. E aqui é mais do navio, assim, se entrando no navio, saindo do navio, as famílias juntas, porque naquela época eram o pai, a mãe e 12 filhos. Não era igual hoje em dia, são 12 filhos, são famílias muito grandes. Aquele tempo se tinha bastante filhos, né? Tanto é que até a minha avó, ela é em 12 irmãos. No final vai ter um corredor com as fotos da família, eu posso até mostrar onde estão as minhas. Mas são 12 irmãos e muito diferente de idades, né? Aqui tem uma caixa, né? De munição da Segunda Guerra Mundial, que ela é da Alemanha, na verdade. E essas maletas são como Porto Santos, que eles chegaram no Porto de Santos, né? Então, Brasília. Os holandeses falam Brasil, mas eles falam Brasília. E com Z ainda, para piorar a situação. Aqui, ó, as malas. Ó, na minha casa tinha uma mala dessa. Tinha. Que eu acho que foi meu bisavô que trouxe quando veio da guerra também. Sim. Veio fugido da guerra. Na minha também tem. Mas e todos os caminhões, né, aqui. Os caminhões de como eles vieram do porto até aqui. Naquela época era charrete e o governo tinha caminhões, né? E eu não sei se vocês viram lá na frente, mas tinha um ponto, que na verdade, esse ponto que tá aí na frente do museu, ele estava na rodovia, sabe, de Campinas para Alhambra? Sim. Ele ficava lá, então você tem um ponto aqui que foi transferido para cá para as pessoas verem qual que era, mas é exatamente o mesmo. Para preservar a memória. A cultura, a memória, isso. E aqui uma característica bem importante, assim, é que os holandeses, eles tinham outro tipo de trabalho. Então, eles trabalhavam com roupas mais nobres. Eles trabalhavam com roupa mais branca, manga longa, tênis, calça com suspensório. Já os brasileiros era chinelo, shorts e regata. Então foi um choque assim muito grande, porque no Brasil é um país muito quente e na Holanda era muito frio. Então você tinha um choque assim de culturas e de temperatura, de clima, tudo. Muitas fotos, né? Muitas. Então todas escritas tanto em holandês, tanto em português. Muito legal esse museu, muito legal. E aqui é um exemplo de um casarão. Aqui é um casarão, na verdade. Ele era um casarão que já tinha na fazenda, porque aqui era uma fazenda Ribeirão, né? É o nome da fazenda aqui em Alhambra. E esse casarão, quando os holandeses chegaram, foi o local onde foi a igreja, a escola, foi tudo nesse casarão. Então era tudo feito aqui. E no começo, quando não tinha igreja, o padre ele pregava os seus sermões, sermões em
embaixo dessa árvore. E ela era muito grande, tanto é que ela foi destruída porque caiu um raio em cima dela. Então, com isso, o museu preservou também a madeira. Todas as madeiras que vocês estão vendo aqui no meio era dessa árvore. Olha, que bacana. São pedaços da árvore que O raio destruiu. Isso. E era uma madeira muito boa, você pode ver até hoje, ó. Tá ainda aqui. Sim. Uma madeira de árvore nativa, né? Sim. Daí esses tijolos ainda fazem parte da casa, do casarão, então também é uma coisa daqui, né? Esse tijolo aqui chama a atenção. Posso pegar? Pode sim, te ajuda? Olha, comparado a um tijolo de hoje, E não é leve isso não, viu? Não. Nossa senhora. um tijolo desse aqui, ó, 4 quilos aproximadamente. Sim. Que bom se fizessem tijolos como esse hoje, né? Como a casa ia ficar forte, né? Exatamente. Um pouco de tudo que já teve, mas questões antigas. E esse era como eles pulverizavam as plantações. E hoje em dia tem um até parecido, mas esse daqui é de ferro em si, né? Então é diferente, assim. Ele parece que é um cobre, né? Parece um cobre mesmo. E esse daqui também é um pulverizador. Sim. E aqui embaixo tem Nossa, isso eu não sei o que é. Me parece que é um triturador de alguma coisa. Um misturador. Sim. E aqui é um mapa da primeira Holambra, que a gente ainda tem muitas, Fazenda Ribeirão, e ainda tem muitas coisas assim, ó, cachoeira, eu moro aqui, ainda tem coisas parecidas, daqui é o Alegre, ainda tem a Lagoinha, então são coisas que ainda permanecem, assim, regiões, mas Holambra é uma cidade muito pequena, né, não tem muito... Hoje em dia são, acho que 500 mil habitantes só, não, 15 mil habitantes só. Nossa, é pequeno. É pequeno. E a área também é muito pequena. Ah, ó. A minha mãe tinha um negócio desse. Isso aqui é legal. Abre a tampinha, põe o café, vai um fogo embaixo, roda a manivela para não queimar e vai torrando o café. Muito antigo também. Sim. Esse daqui é o que moe o café, não é? Sim. Tô certo? E esse aqui, se eu não me engano, é para debulhar milho. Esse daqui. O outro eu já não conheço. O outro eu não sei o que é esse aqui. Ele na verdade, ele espreme óleo. Espreme óleo. Tipo sojas, amendoins. Espremedor de soja, de amendoim. Tem coisas assim. Esse aqui eu sei o que é também, é um tear, né? É que conta um pouco sobre a cooperativa em si, que na verdade tem que dar uma lida, mas é o que eu falei. Quando os holandeses chegaram, eles viviam em comunidade, então tinha que ter uma cooperativa, né, pra dar certo. E essa foi, assim, a união dos holandeses aqui no Brasil pra conseguirem sobreviver em si, né? Carregando a tora, Sim. puxada por tração animal. Aqui é a olaria onde fazia o tijolo? Na verdade, é a serraria da cooperativa, a qual serrava todas as madeiras encontradas na própria mata da fazenda. E esse daqui, na verdade, estou tentando subir, mas esse daqui eles usavam para medir nos campos, ó, a distância, o que estava plano, o que estava montanhoso para a plantação. Então esse daqui era o medidor de grade de nível, né? Eles mediam o nível do solo em si. Esse daí era o topógrafo daquele tempo, né? Sim. E aqui a gente pode ver
as flores, como eu falei lá na frente, o palmo de Santa Rita, né? Que foi uma família que trouxe da Holanda e deu muito certo aqui no Brasil. Essa é a criança da família que trouxe. Então realmente olha como é. Palma de Santa Rita. Sim. Aqui a plantação. E ela deu bem certo aqui, né? Sim. A gente olha, já aquele tempo lá que tinha pouca tecnologia em insumos agrícolas, ela ia muito bem. Sim. Aqui é um pouco sobre as flores. E aqui era as galinhas, né, que também era um modo de umas famílias, elas tinham o gado, a vaca, na verdade o porco, né, também, que eles na verdade tinham fazendas e além de flores também tinham vacas, porcos e galinhas, que também era um meio de sobreviver daqui, né. E uma característica é que logo depois do navio, as vacas que não morreram, que elas estavam infectadas com as novas doenças daqui do Brasil, que na Holanda não tinham, elas ficaram em quarentena em Brasília. E em quarentena, como a gente ficou há pouco tempo. Exatamente. Mas elas ficaram porque elas estavam infectadas, assim, mas muitas não sobreviveram. Mas mesmo assim tentaram. E as vacas holandesas, o nome da vaca holandesa em si é porque ela é pintada. Você vê assim, vaca pintada, preto e branco é vaca holandesa. Na Holanda só vê esse tipo de vaca. Sim. É diferente daqui do Brasil, que aqui o nosso gado é o Nelore, né? Sim. Que temos aqui? Aqui, na verdade, é um pouco sobre a agricultura. Então tem um pouco de cada da laranja, colheita de laranjas. Então contando mais como que foi a chegada, as mudanças, né? Que era para os holandeses mudarem do algodão. E na Holanda não era assim, a Holanda era muito frio. Então eram só plantas características do frio, assim, que só sobreviviam no frio. E sem, assim, com a mudança de clima foi tudo muito diferente, né? Não tem muito, assim... Foi difícil a adaptação. Muito. Mas é tudo, né? Quando você vai para outro país, até outra cidade é difícil. E aqui tem um pouco sobre a dança, as danças holandesas, que não sei se você já foi na Expo Flora, mas tem Já, a Expo Flora. já foi. E daí tem essas danças ainda, tanto é que eu danço, mas essas roupas são típicas holandesas, tanto é que para os brasileiros usarem esse tipo de roupa um pouco mais chique, era para uma festa, para sair. Para os holandeses, era para trabalhar. Então, assim, essas eram as danças holandesas e hoje em dia, assim, na Holanda não se usa e não se ouve mais sobre isso, sobre esse tipo de dança, mas foi muito caracterizada aqui no Brasil como dança holandesa. Tanto é que Olambra, na Expo Flora, demonstra isso. Os jovens dançam essa dança, né? Legal. Mantém uma cultura que nem lá no país de origem tem mais. Sim. Tanto é que eu fui há pouco tempo pra lá e daí eu contei pra meus familiares que a gente fazia isso, né? E eles falaram, mas que dança? Daí eu falei assim, as holandesas. Daí eles pegaram música em inglês e falaram assim, a gente não tem dança holandesa. E daí eu falei, não, mas a roupa caracterizada daqui, ó, saias, avental, camiseta bem chique, assim, tem até ali um exemplo das roupas. Mas isso na Holanda não é mais assim. Roupas típicas. E eles usavam pra trabalhar, não era pra sair. É roupa camponesa mesmo, né? Sim. Eles iam a campo com uma roupa bem melhor do que aqui do Brasil. Mas ao mesmo tempo aqui é muito quente, né? Então não tem muito como usar esse tipo de roupa. Assim. Daí aqui é um brasão, na verdade é o brasão de Olambra, que mostra o trabalho, né?
trabalho, junto com um cajado, que mostra, na verdade a gente tem a cultura do São Nicolau, isso eu vou te explicar ali, mas é igual ao Papai Noel, mas a gente chama de São Nicolau, na verdade é Santa Claus em holandês. Mas eu vou explicar um pouco ali, só que isso daqui é o boi, a característica que os holandeses trouxeram pra cá, só que não deu certo, a vaca holandesa em si, né? E... pode passar? Pode. Aqui também tem o que eu tava falando, que é o São Nicolau. Na verdade, era um santo que opa, não posso falar isso. Mas o Papai Noel, aqui no Brasil é caracterizado pelo Papai Noel, mas na Holanda era o São Nicolau, que ele ajudava os pais também com o ensinamento das crianças. Ele falava a mesma coisa que o Papai Noel, a mesma coisa que o Papai Noel traz, o São Nicolau trazia. Que era, obedece seus pais, se não escovar o dente, não vai ter presente. E ele dava o presente em forma de troca do obedecimento. Então era... E daí ele tinha os seus ajudantes, que a gente chama de Zwarte Piet, que é Pedro Negro. Que até teve um problema em Holambra em questão de ser negro em si, mas ele não era negro, ele, na verdade, pulava nas chaminés. E com a ida pela chaminés, ele ficava cheio de fuligem e de... carvão em si. Então ele acabava sendo negro pelo carvão. Daí o nome dele vem disso. Mas ele, na verdade, a gente, no caso, porque eu participei disso, sempre teve muito medo deles. Porque eles realmente passavam, você não obedeceu, tem uma vara, tem uma corrente. Então, assim, era uma cultura que mantém em Holambra ainda, mas é basicamente o Papai Noel, mas a gente da cultura holandesa vai pelo São Nicolau. Esses, na verdade, são instrumentos que são parecidos hoje, né? Para equipar o cavalo, as ferraduras do cavalo, o estribo. Tem de marcar cavalo, né? Sino. Sino não, né? Sino. Peso, na verdade. Muito legal esse museu. Muito legal. E isso daqui eram, na verdade, coisas bem caracterizadas das casas holandesas. Muitas latinhas, sabe? Parede de latinhas, era muito conhecida, assim, todas as casas tinham bastantes. Isso daqui eram cerâmicas dos imigrantes holandeses, na época de 1950. Isso são brinquedos, assim, que muitas crianças usavam, que, na verdade, aqui no Brasil não é tão normal esses brinquedos, mas na Holanda eram bem de bonequinha, pequenininha, sabe? Aqui, utensílios, né? Sim, utensílios. E olha, uma bússola bem antiga ali. Uma tampa de panela de pressão. É isso? Deixa eu ver. Aquela ali? Uma marmita, né? Na verdade, uma marmita. Uma marmita. Mesmo. Umas pedras, né? Isso daí era, na verdade, os holandeses acharam dos indígenas aqui na terra brasileira. No bairro Fundão, que também tinha indígenas, que é um bairro que eu moro hoje em dia. E aqui também é outra característica, acho que vocês conhecem, sobre os escoteiros, escotismo. Sim. E também tinha aqui em Holambra, e na verdade era dos brasileiros, mas muitos holandeses também entraram nessa cultura em si, né? Aos poucos os holandeses foram... misturando. Era um modo de ajudar, né? É que assim, os escoteiros sempre foi para ajudar a cidade que ele está. Não é assim um grupo só para socializar, é realmente catar lixo, ajuda a cidade em si para a cidade aumentar também, assim, ficar melhor. Também mais imagens dos escoteiros. Também escoteiros aqui das meninas, nesse caso. Que naquela época era pregado por freiras, né? Não era em si por pessoas normais, assim. Pessoas do meio religioso. Isso. Esse daqui foi a vinda do rei e da rainha ao Brasil. E, na verdade, o príncipe Bernard. Esse aqui, né? Sim. Ele veio em 1959, 10 anos depois que os holandeses vieram pra cá, ele veio também
Ele, na verdade, apoiou bastante a vinda pra cá, porque logo depois da Holanda ser destruída pelos alemães, não tinha como viver lá, então tinha que apoiar de algum jeito, né? Aqui também é a vinda dos holandeses, e essas fotos que são mais recentes são do rei e da rainha de hoje em dia, que tanto é que quinta-feira foi o dia do rei na Holanda, mas a gente comemorou sábado, teve até uma festa aqui em Olambra. Olha que legal. Se eu soubesse, eu tinha vindo nesse dia aqui participar. Nossa, mas sábado teve no clube, né, que a gente junta todos os holandeses, todos os imigrantes. E ontem ainda teve a corrida do rei, que minha mãe que organiza, aliás. Mas é uma corrida por Olambra, que corre, assim, em homenagem ao rei. Eles correm para prestigiar o dia do rei em si. Esses daqui são móveis que também vieram, ó, um relógio. Muito diferente dos móveis de hoje. Muito. Que esses móveis duram muito, né? Os de hoje em dia muitas vezes tragam muito rápido. Uma peça dessa aí tem mais ou menos uns 60 anos, não? E bem preservado. Sim. Um relógio que funciona até hoje, né? Sim. Isso é muito uma característica que se você vai em casa de imigrantes, que estão no Brasil agora, em todas as casas tem pelo menos 2 relógios desses. É bem assim, que assim, não dá, muitos não dão mais pra ver o horário, mas ficam com lá o pêndulo balançando. Sim. Aqui são ferros de passar, né? Antigos. Tem o ferro de álcool, o ferro de gás. Olha. Ferro de brasa. Bom, o de brasa eu já sei qual que é. Seria esse aqui, o de brasa. Agora, esse daqui que tem esse tamborzinho aqui, eu não sei do que é. De álcool. De álcool? Sim. Olha. Esse é de gás. Ferro a gás. Sim. Ferro a álcool. Ferro a brasa. E esses 2 pequenininhos? Esse também é ferro a brasa, da Maria Fumaça. E aquele é ferro aquecido no fogão. Ferro aquecido no fogão. Muito importante, né? Que muitos holandeses eram muito católicos. Então, eles trazendo isso pra cá, a primeira escola foi por uma freira, né, que ela que deu as aulas, tudo. Então era bem importante, um ponto bem importante. Aqui eles aprendendo um pouco sobre a festa de São João, né, dança do filme, não lembro como chama essa dança. A quadrilha? É, isso. Então um pouco da cultura brasileira também foi pra holandesa, isso. Foi sendo inserido aos poucos, né? Isso. Que tem um pouco, de como eles iam à escola, né? Eles iam todos de charrete pra escola, então ficava um monte de charrete parada assim, e os mais novos iam caminhando, crianças, hoje em dia tem a Escola São Paulo, ainda tem a escola aqui, e em 1970 já crianças deixavam a creche na escola, então era uma escola que ainda manteve. Eu estudo na Escola São Paulo. Olha. Ainda mantém. Sim. Então você tem muita história para contar da história. Nossa senhora, eu tenho. E falando em escola, ainda tem essas escrivanias, você já deve ter visto, porque isso não é só na cultura, né? Tem em muitos lugares. E essas mesas existem aí, tipo, não são usadas mais, só que essas são realmente reais, assim. No meu tempo, eu cheguei a sentar numa dessa. Sim. Bem parecida com essa. E esse negocião aqui, o que é? Uma lareira de carvão. Ah! Legal. E esse daqui, na verdade, era para as crianças que nasceram aqui. Muitas, na verdade, por anos aqui na Holanda foi só falado holandês.
Tanto que para eles aprenderem o português foi muito difícil. Mas na verdade isso daqui, o português para o holandês tem um fonema muito diferente. Então, quando a gente fala o J aqui no Brasil, a gente fala, deixa eu ver o nome com J, João. Também é um pouco mais das freiras em si. A cultura holandesa aqui predomina, acho que não só aqui na cidade, mas Sim. em toda a região. Sim, e não só na região também. No Brasil, agora, nesse exato momento, não no exato momento, mas nessa época, são 6 cidades holandesas que predomina bem o holandês. Tem mais que holandeses que moram em outros lugares, mas essas 6 cidades mantêm bem a cultura holandesa. Que a gente tem aqui aqui, que é a Olambra, né? Em Paranapanema tem a Olambra 2, que no caso é Campo de Olambra, mas a gente chama de Olambra 2. E daí tem no Paraná, tem a Curitiba. Curitiba não, Curitiba é menos, mas tem a Castrolanda, Arapoti e Carambeí, não sei se vocês já ouviram falar. E no sul tem Não Me Toque, que é outra cidade. Daí falta uma ainda, né? Arapoti, Carambeí, Castrolanda, Olambra, Não Me Toque, Olambra 2. Foram todas. Então é isso. E aqui são mais alguns utensílios, né? Da parte da medicina. Em Paranapanema eu já fui. De alguma das? Paranapanema eu já... Era como contava os números, ensinavam os números em si. Uma maletinha de primeiros socorros. Alguns kits aí de cerâmica. E aqui tem uma peça aqui que eu gosto. Eu tô vendo aqui, ó. Eu gosto muito dessa peça aqui. Na minha casa eu tenho 2. Nossa! Você sabe tocar? Não. Mas é herança do meu pai. Meu pai tocava, meu pai era tocador. Que legal. A dança que eu falei, né? Que as pessoas utilizavam. Se na verdade na Holanda, no Brasil, era na verdade a mulher que, assim como médica, era uma freira. Ela ia de motinha e era uma enfermeira, na verdade, que ela que fazia todos os partos. Quando alguém estava doente, ela ia também. Então era tudo feito por ela. Ou de cavalo ela ia também, ou motinha ou cavalo. É porque aquele tempo era difícil o hospital para se ganhar uma criança, né? E tanto é que até hoje em dia o hospital, aqui em Holambra não tem nenhum hospital, né? Não tem? Não tem. Nem hospital, nem shopping, nem nada. E aqui é um pouco sobre futebol. Que na verdade o holandês pegou bem a cultura brasileira no futebol. Então eles iam para os jogos com o caminhão da cooperativa. Iam para Jaguariúna, outras cidades por perto. E eles iam chique de jogar futebol, olha isso. Iam como a gente hoje em dia pra tudo, né? Olha só. Até com essas roupas, gravata, suspensório. Tem um padre aí, o padre também ia prestigiar o futebol. Sim. Bem diferente do brasileiro que é largado, Vai short, nem camiseta, tá? E não sei se vocês viram, mas em todas essas toras de madeira estão nomes e listas dos imigrantes que vieram, em ordem. Então tem muitas ordens, assim. E essa é a madeira da árvore que o raio destruiu. Sim. Olha o outro pedaço ali. Tem muitos. Aqui vem, na verdade, um corredor sobre fotos de famílias, na verdade. Esse é o órgão, na verdade, né? O da órgão. igreja, da primeira igreja também. Aqui são, na verdade, fotos de famílias. Tem muitas fotos dos dois lados.
Fotos de família. Isso. Tem algumas recordações também aqui, né? Sim. O seu nome é... Chiara Swart Dereks. É que aqui só tá o último, mas é Chiara Swart Dereks. Isso. Vamos conhecer a sua família, então. Tá bom, vou mostrar pra vocês. Essa daqui é minha avó. A sua avó. Isso, que é Beth Swart. Não, hoje em dia ela é Beth Swart, né? Que ela pegou o nome do meu avô. Mas ela é Beth van der Broek, ó. Bertha Sleuters, Jan van der Broek. Pai, neto, Beth, minha avó, Jan e mãe. Mas hoje em dia eles são em 12 irmãos. Então, só 3 nasceram na Holanda e o resto nasceu tudo no Brasil. Dos 12, 3 nasceram na Holanda, só. Eu conheci minha bisavó e meu bisavô também. Que legal. Já faleceram hoje em dia. Os seus avós são vivos aí. São, todos. São outras famílias que eu conheço todas também, mas não são as minhas. As famílias holandesas de Olambra. Sim. E essas daqui são os filhos que nasceram na Holanda em si. Os que nasceram no Brasil, as fotos já não estão mais aqui, né? Porque já é do Brasil daí. Muito bom. O que mais nós vamos ver agora? Ah, daí tem muitas famílias. As minhas estão todas aqui, se vocês quiserem ver todas. Não, todas no vídeo vai ficar muito longo. Então vamos pro... São famílias. Tem um fogão. Quando eu era criança, na minha casa teve um fogão desse aqui. Esse não é tão velho assim, né? Aqui, essa peça aqui é um cortador de pão. Isso. Cortador de pão. Esse aqui é um cortador de vagem. Esse aqui eu sei que é um moinho de carne. Muito legal aqui esse museu. Uma característica bem engraçada que eu acho legal mostrar, mas é assim, esse é meu avô. Esse é seu avô? E essa é minha avó. E essa é Famílias sua avó. diferentes. E eles se casaram. Então são famílias diferentes que se casaram. Então é tudo assim, famílias que vieram da Holanda e são casadas hoje em dia que continua a tradição assim, que forma assim uma família. Ó, Dereks aqui, ó. Não, ó, Dereks, eu sou Dereks aqui. E o sobrenome da minha avó eu não fiquei com ele. Ficou só com o do avô. Eu fiquei com os dois avós, né? E avós não. Então é. Daí tem um pouco sobre cartas, assim. Olha, máquinas fotográficas. No tempo que não existia celular, as fotos eram assim, ó, com um binóculo. Outra máquina fotográfica. E na época isso aqui era coisa boa, era muito caro. Sim, muito caro, era muito difícil ter uma, né? Vamos ver Famílias, né? os objetos agora? Mais legal, os objetos. Ah, tem algumas coisas aqui. Fazer waffle. Que não é tão diferente de hoje em dia, né? Não. Hoje em dia é só... Não muda muito. Não. Só a idade de um pro outro. Só a idade, E a facilidade, né? Que hoje em dia é só fazer assim. Isso. Ligou na energia elétrica, já tem um alfa. Mas aqui é um pouco sobre a Holanda em si, pelo menos o mapa mundi aqui, né, antes. E uma curiosidade é que a Holanda tem mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo. E o estado de São Paulo em si, então, significa que a Holanda é bem pequena. E o estado de São Paulo tem muito mais habitantes que a Holanda. Então, Holanda em si, na verdade, é um país muito pequeno, com bastante habitante, mas o estado de São Paulo tem... Olha, dá pra ver uma comparação assim, ó. Holanda, tanto de km ao quadrado, Brasil,
Ó a diferença. Muito grande, né? E o estado de São Paulo. Então é muito... Ó, o estado de São Paulo ainda é maior que a Holanda. A distância de um pro outro é muito grande. É. Mas isso é mais antigamente, né? Hoje em dia já tá um pouco diferente, assim, de habitantes. Aqui é a Holanda em si. O Dique foi fechado aqui. E hoje em dia, aqui dentro, na verdade, ele é um mar. Mas ele é um mar, assim, calma, sem onda, só água, assim. Parece um lago, mas com água salgada. Então, é assim. E aqui, ela era uma... Zeeland era uma parte da Holanda que era fundada. E daí as pessoas começaram a fechar porque Holanda, na verdade, é um país que ele é assim, ele é embaixo da água. Ele é abaixo do nível. Ele é abaixo do nível do mar. Então acaba que com enchentes maiores tudo inunda. E na verdade Holanda, o nome dele é Países Baixos. Então é assim, uma coisa meio engraçada assim. Tanto é que o aeroporto, ele fica, acho que, não sei quantos metros abaixo da água. Deixa eu ver. Não sei também, mas eram estacas. E, na verdade, os moinhos servem pra isso. Eu não sei se alguém já explicou sobre os moinhos. Mas eles serviam, na época, pra puxar a água de baixo, pra ir aumentando, pra ir tirando a água tudo pra cima. Eles eram como uma... Não sei explicar o nome disso, mas... Uma bomba d'água. Uma bomba, isso. E hoje em dia os moinhos servem pra nada. São só pra olhar, assim. Mas em si eram tudo pra... Era tudo inundado, né? E geralmente a gente vê moinhos em outros lugares, eles servem pra moer coisas. Mas aqui, ó, tá cheio de moinho. Pra tirar água. Tudo isso é moinho. Sim, pra tirar água. Aqui foi uma vez que a barreira estourou, inundação do Rio Rena. Então fica... É uma coisa bem assim, ó. E hoje em dia tem tem um parque na Holanda que chama Kinderdijk. Kinderdijk, na verdade, ele é um parque de moinhos que antigamente, esse parque aqui, antigamente servia para tirar água. Ok. Muito legal a Holanda, olha. Holanda aqui, né? Holanda é onde a gente tá. Holanda é um país, assim, culturalmente ele é muito rico também. Os melhores queijos saem de lá. Sim, é que na verdade o leite também lá é muito bom, muito rico em muitas coisas. Isso, porque segundo o que eu ouvi falar do leite de lá, é que o leite, o que o gado come, ele come uma vegetação natural. Sim. Diferente da gente aqui, que é um capim que é inserido. Já é inserido, então é muito diferente também a qualidade. Isso é um pouco de fotos. Das fotos. De Jane Frank, que é da Holanda também. Aqui é Rotterdam, que é onde é o maior porto da Europa, né? Antes e depois. Que na verdade é onde fica o maior porto da Europa, no caso. É um pouco da foto como que é, da arquitetura, de como que é a Holanda, que na verdade é muito diferente do Brasil, né, em si. Sim, sim. A arquitetura europeia, ela tem uma característica muito diferente do Brasil. Olha que igreja legal. Onde que é essa igreja? É em Amsterdã. É Amsterdã. Esses daqui são artistas que muitas pessoas não sabem, mas o Van Gogh é da Holanda e deixa eu ver, o Mr. Ensor também é da Holanda. Então cada um tem assim, coisas da Holanda que ninguém sabia que era da Holanda. Van Reis também, que são fotos da Holanda, do clima, um pouco do frio, né? Muita neve. Sim. Aqui é um pouco sobre a economia holandesa, que muitas empresas que as pessoas não sabiam que são da Holanda, a Heineken, o Rabobank, CIA, a Ing,
Unilever, são todas empresas que agora são mundiais, mas eram da Holanda, iniciaram na Holanda. Aqui, ó, o queijo, ó. É. Pronto, agora cheguei onde que eu queria. Aqui, na verdade, são os tamancos, né? E um pouco da história sobre os tamancos é que os holandeses usavam para se proteger do frio, porque na Holanda, as pessoas que moravam no campo, nas fazendas, iam trabalhar, elas, como o clima lá é muito úmido e o chão é muito com água, como eu mostrei, é muito inundado tudo, eles saíam com o tênis tudo molhado, o pé tudo molhado, pegavam hipotermia, eles pegavam muitas doenças no pé. Então o tamanco, que é feito de uma madeira certa, tanto é que é até leve, muito leve, mas ele na verdade servia para não deixar a umidade entrar no pé. E assim, não é a coisa mais confortável, é madeira. Prontinho. Posso continuar? Pode. Aqui são os discos. Na verdade, são discos que tem no Brasil também, né? Antigamente, hoje em dia não se usa mais. Eu não vou pôr a mão, mas esse disco aqui era um disco que era de um material especial. Sim. Ele rodava numa rotação mais alta para compensar o peso dele. Sim. Aqui é um gravador. Sim. Amor, vem fazer. Não foi ainda não, amor. Vamos fazer. Só assim, sabe? Tipo, de longe, mas sim. E agora, onde vamos? Aqui, na verdade, tem um filme de 15 minutos, se vocês quiserem assistir. Ah, sim. É um pouco mais sobre a história. Mas depois dessa aula que você deu, Daí nem precisa. não precisa de filme nenhum. Sim. Aqui é um pouco, assim, pratos, coisas, assim, que era bem característica da Holanda, essa pintura azul com flores. Mais ou menos parecido com Portugal, né? Sim. Olha, essa peça aqui é legal, uma balança com cerâmica. Uma balança feita de cerâmica. Aqui outra peça interessante, um rádio a válvula. Quando eu era criança, eu tive um desse em casa. Legal, hein? Meus pais tiveram. E aquele tempo a gente acordava 5 horas da manhã com o Zebétio falando. Aqui tem um escritório. Uma máquina de escrever. O que é isso aqui? Nossa, eu não sei se esse eu vou saber, mas pelo que eu acho, ele era, acho que pra furar, assim, eles colocavam papel, daí tiravam e daí ele, como chama? Não sei como fala, mas colocava o papel e colocava isso em cima, como se fosse, aqui ó, aqui tem algo coisado, daí eles colocam em cima e deixam o papel reto em si, sabe? Ele é bem retinho. Para poder furar o papel. É, isso mesmo. Se eu não me engano é isso. Aqui, ó. Olha, bastante peças aqui. Essas aqui já são de pedra. Sim. Esse deve ser um carimbo. É, ele era pra carimbar, ó. E uma coisa aqui, ó. Quem está acostumado com e-mail, Facebook. Colocar aqui, ó. Exatamente. Se você escrevia um papel e enviava para uma outra pessoa, chegava depois de alguns dias. De um
Esse daqui é um exemplo assim de uma cozinha que era. Uma cozinha holandesa. E ali um escritório aqui. Esse aqui é mais pra. Não é bem na cultura, assim, é só pra pessoa cuidar do museu. Sim, aqui é a parte administrativa do museu. Ah, aqui ó, as bebidas. Sim. Aqui, ó. Quem que é aquele homem ali? Ele, eu acho que foi que criou o museu em si. Ele fala português. E assim a gente viu o museu todo. Ainda tem as casas, as primeiras, uma demonstração das primeiras casas dos imigrantes que é ali. Vamos lá ver a casa dos imigrantes. Essa é mais assim, são objetos, então acho que eu vou deixar vocês por aqui. Mas são objetos, são casinhas assim, demonstrações das primeiras casas dos imigrantes. Essa ali ainda era de barro, dá pra ver lá atrás, depois vocês vão chegar lá, é um caminho. E daí, dentre utensílios que realmente eram das casas, é um pouco assim, que eram 12 pessoas em uma casa muito pequena. Uhum. Então é um pouco, isso é só assim, objetos em si. Muito obrigado. Obrigada, Valeu eu. pela aula. Tem um recado aí para você passar para o pessoal. Eu acho que o recado é saibam das suas histórias, né? Ficam por dentro, é bem legal conhecer a sua própria história, de onde você vem, quem são seus familiares em si. Muito obrigado. Obrigada eu. Tchau. Tchau. Vamos lá conhecer a casinha agora. Vamos ver como é que era a casa dos imigrantes. Vamos entrar aqui, ó. Deixa eu ver aqui que tem uma janela. Ó. Tudo bem simples aqui, né? Que nem ela falou que é uma casa pequena para 12 integrantes da casa, né? Que naquele tempo se tinha muitos filhos, né? Não é que nem hoje. Aqui uma área de serviço daquele tempo, uma máquina de costura. Ali, ó, parece ser uma máquina de lavar. Aqui, ó, também usa para lavar também, pelo que eu sei. A primeira máquina de lavar. Ó. Tábua de passar roupa. E aqui o banheiro, ó. Ó como é que é o banheiro, ó. Colocava água nesse balde, que tinha um chuveirinho. Ó. Esse é o banheiro daquele tempo, com os colonos, os imigrantes da Holanda vinham. Vamos ver aqui, ó. Não sei o que é isso. Ó. Eles guardavam as latas em cima do armário. Aqui, ó, o quarto do casal. Não pode entrar. É fechado, ó. Tem um berço com as roupinhas das crianças. A cama, olha como é que era a cama daquele tempo. Em cima do guarda-roupa. As malas. Aqui a copa, decorado.
Móvel antigo. Lá o rádio para escutar. Um povo muito católico, ali tem a imagem de Jesus Cristo, um espelho, 2 escovas para engraxar sapato e para pendurar guardanapo. Aqui, ó. Eles tinham máquina para tudo, ó. Aqui para molar ferramentas. Arado. Ó, aqui, ó. Isso aqui é por tração animal. Ó, mais uma aqui, tração animal. Tudo que estou mostrando aqui é tração animal. Colocava o cavalo lá na frente, ele arrastava o equipamento para fazer suco na terra, para tombar a terra. Aqui, ó. É muita coisa. Olha, gente, vale a pena vir conhecer esse museu de Olambra, tá? Vale muito a pena, ó. Triturador. E aqui, ó. É tipo de um arado, né? Vou até ver aqui de perto o que é esse aqui. Semeadeira. Então, para fazer o plantio. Colocar as sementes ali. As peças aqui, ó. Isso aqui parece ser uma máquina de limpar arroz, parece que é, mas eu não tenho certeza. Ah, não, tem a foto dela aqui, ó. Debulhador de milho para ração. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui. Aqui, ó, tá. Agora. Um pequeno restaurante aqui do museu. Aqui mais uma casa aqui, ó. Essa aqui é uma casa de barro. Vamos entrar lá dentro da casa pra gente conhecer. Jardinzinho, ó, tudo bem preservado, ó. Aqui, ó, a copa onde fazia as refeições, mesa, não, olha o lampião, não tinha energia elétrica, né? Então usava-se o lampião. A foto do casal que morou nessa casa, um guarda-comida, um armarinho, né? E o quarto do casal. Quarto do casal. Ali tem umas malas. Aqui, ó, olha só as telhas. O madeiramento, olha só como era feito o madeiramento. Uma escrivaninha, um ferro. O chapéu. Aqui tem algumas peças antigas aqui, ó. Máquina de escrever, mimeógrafo, máquina de costura. E aqui a cozinha. A cozinha. Fogão a lenha.
Fogão a lenha. E aqui fora, ó. Um forno a lenha. Um poço. Aqui. As carroças, né? Aqui. As carroças antigas usadas pelos colonos holandeses. Trator.